que podemos fazer quando estamos prestes a atingir o limite, na iminência de explodir? O pai da psicanálise, Freud, diz que somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Bem-vindos a Yes We Gain. Aqui você vai encontrar conteúdos simples e acessíveis para você aplicar a psicanálise no seu dia a dia. Eu sou Thaís Amorim, a Tatá, psicanalista de traders e sua psicanalista. Essa reflexão é tão verdadeira que nós podemos olhar para a vida e enxergar que ela pode nos proporcionar momentos de felicidade incríveis e, ao mesmo tempo, dificultar tremendamente a jornada. Ela sabe ser bela e, ao mesmo tempo, extremamente difícil, estressante e até cruel. É nessas fases mais dificultosas, quando estamos verdadeiramente cansados e no limite das forças, que, se não tivermos equilíbrio emocional, corremos sério risco de perder o eixo. É no meio de uma crise de ansiedade que tendemos a dizer o que não deveríamos e a agir como se não quiséssemos, magoando pessoas importantes para nós e dando abertura para o mau humor, para uma falta de paciência, ao pessimismo. Afastamo-nos do convívio social. Desenvolvemos dificuldades de relacionamento, irritamo-nos com tudo e com todos. Entramos, enfim, num colapso físico e mental. Esses são todos os sintomas de uma situação limite, conhecida no meio profissional como burnout. Esse tipo de distúrbio psíquico atinge profissionais em geral, mas em especial aqueles que gerenciam vários projetos simultaneamente e vivem atarefados, ansiosos, perdidos entre tantos prazos e metas. A impressão de estar à via de explodir tem relação direta com outros sintomas psicológicos e físicos da ansiedade. Alguns desses sintomas são boca seca, tensão muscular, dor na barriga, irritabilidade, dificuldades de concentração e ataques de pânico. Se não for controlada, a ansiedade se transforma em depressão, em 24% dos casos. A explicação, segundo o estudo, está nos pensamentos negativos do ansioso sobre si mesmo. Note a importância de assumir uma postura mais positiva, conciliada, é claro, com uma visão realista do dia a dia. Assim como temos que estar prontos para aceitar a morte quando ela chegar, o fato de a vida cobrar na exata medida do nosso destempero é, afinal, uma das certezas com que precisamos lidar desde logo. Se quisermos viver em nossa plenitude humana. Se uma pessoa perde o controle e sucumbe a um ataque de fúria ou de desespero, tem que estar preparada para as consequências. A realidade é cruel e não tem filtros. Algumas vezes a situação pode ser irremediável e não importa a dor nem o sentimento de culpa do indivíduo responsável. Todos nós aprendemos isso na prática, cedo ou tarde. Quem é impulsivo, irritadiço e ansioso demais tende a sofrer acessos de frustração e raiva exacerbada, podendo desenvolver grande desequilíbrio emocional e algum tipo de agressividade. Esses aspectos somados potencializam problemas de saúde como enxaqueca, gastrite, úlcera, estresse, dermatites, queda de cabelo, entre outros. Até a aparência física reflete o estado de quem está prestes a explodir. Vêm as olheiras, a palidez, a imagem envelhecida. Você não pode mudar os acontecimentos, mas tem total domínio sobre a forma de como vai lê-los. Colocá-los em perspectiva é a medida básica a ser dotada por todos nós. Retomo a pergunta que
vez ou outra recebo sobre se eu já vivi situações extremas e também já me senti a ponto de estourar. Como lidar com isso? Como lidar com a situação? Eu estou prestes a explodir. O que eu faço? A vida me ensinou algo precioso. Momentos de desequilíbrio resultam em grande frustração, cansaço, raiva, tudo isso junto e misturado, e devem ser controlados na medida do possível, não sozinhos. Nessa análise, a gente pode apurar um pouquinho mais uma conversa que vem com a experiência da vida, enxergar as coisas, conversar, ouvir mais a experiência de outras pessoas, enxergar a passagem do tempo e ver que, quem sabe não seja pessoal, seja um processo da vida. Vigília e controle são palavras de ordem para aqueles que vivem e estão vivendo esse tipo de situação. Colocá-los em perspectiva é a medida básica a ser tomada. Não há outro caminho mais adequado que não esse. Levar a situação a uma outra perspectiva. Com um pouco mais de paciência e a despeito do cansaço dominador, somos capazes de criar soluções para qualquer problema. O ser humano é dotado de racionalidade e deve empregá-la para aliviar a tensão e deixar a vida seguir o seu curso. Se há algo a ser evitado em momentos de estresse, distancie-se desse momento. E para isso, você não pode ter preguiça de olhar para dentro, de se observar, entender, compreender. Se for preciso, procure a ajuda de um bom terapeuta. Ele pode guiá-lo para situações em que você pode questionar os seus comportamentos e assim encontrar uma solução para manejar a sua tolerância e paciência. Por fim, tenha em mente que o sofrimento é solo, onde afloram os espíritos mais fortes e as personalidades mais sólidas. Com o intuito aqui de abranger o maior número de profissionais, seres humanos, realidades possíveis, eu retirei alguns conselhos em que o psiquiatra Dr. Augusto Cury nos entrega em suas obras. E acompanhe com atenção algumas soluções práticas para esse momento de burnout. Primeira delas, incorpore exercícios à sua rotina. Coisa simples. Com o peso do seu próprio corpo, você pode fazer muita coisa. Segunda, seja consciente sobre a quantidade de informações absorvidas por você, especialmente durante uma preparação para algo que você deseja. É uma apresentação, é uma entrevista de emprego, é um novo curso que você vai fazer. Terceiro, use novas tecnologias com parcimônia, novas redes sociais, novas formas de acessar informações, mas com parcimônia. Lembre sempre que elas podem ser uma bênção ou uma maldição, depende de como você as emprega. Quarto ensinamento: entenda que os problemas são uma constante e foque em resolvê-los. 5. Adquira o hábito de documentar suas preocupações em uma folha de papel, o famoso diário, comunicando assim ao seu cérebro que elas foram devidamente transferidas para um outro processo e não serão mais a fonte do seu cansaço mental. Leia diariamente. A leitura ajuda a diminuir o estresse. Deixa você estimulado criativamente. Pode proporcionar para você momentos de grande prazer e, claro, grande informação prática para a sua vida. 7. Gerencie melhor os seus pensamentos negativos. 8. Esteja pronto para perdoar, libertando-se das mágoas e rancores. Vai doer olhar para isso, mas não tenha preguiça.
Nono, faça orações, medite. Tenha esse momento de contemplação diário, independente da sua crença. Resgata isso, principalmente se você tem. Se você tem uma religião, se você tem um caminho espiritual, resgata esses pequenos rituais que você pode fazer. Esses pequenos momentos de ancoragem fazem total diferença para o seu dia. 10º e último, mantenha seu senso de competição em um nível saudável. Trabalhando todos os dias para ser uma pessoa melhor e não aquela determinada a vencer a qualquer custo. Entenda os seus limites, entenda a sua realidade atual. Você pode tudo o que você quiser, desde que você respeite cada degrau. Se nada disso funcionar e você sentir a explosão chegando, tome uma medida de urgência. Faça algo que alivie prontamente o estresse. Saia para uma caminhada, descansa alguns minutos, sai da frente da tela, escuta uma música tranquila, vê um episódio de algum programa engraçado. Não menospreze os seus sentimentos, jamais menospreze os seus sentimentos. Insistir em seguir em frente durante uma crise de ansiedade pode resultar num grande colapso, com um resultado muito drástico. Lembre-se do seu propósito e reflita o que está causando tanta dificuldade e angústia. E seja o que for, é mais importante que todas as pessoas dependentes de você e importantes na sua vida. Elas estão nesse mesmo propósito, estão apoiando esse caminho, esse momento em que você está. É algo assim tão forte que justifique você abrir mão de tudo e decepcionar todos à sua volta, mas principalmente a si mesmo. Isso é o pior de tudo. E por fim, uma frase curta. Qual é a sua principal motivação para seguir em frente? Pense agora sobre a sua resposta. Anota isso nesse diário, nesse caderno de pensamentos. Ninguém pode impor uma motivação a ninguém. Logo, o máximo que eu, Thaís, Tatá, posso fazer é tentar ajudá-la a descobrir a sua. E ela está bem aí, no seu interior. Você só precisa despertar. Não tenho a menor dúvida, meu querido amigo e amiga. Esse momento de motivação é maior do que qualquer outro problema. Esse é o seu principal motivo para você agir. Lembre-se disso quando estiver muito desgastado e se sentindo no limite. Sempre existirão 1000 motivos para você não seguir em frente. Mas basta apenas um, para você persistir. E esse motivo você já sabe. Lembre-se de seguir as redes sociais @YesWeGain.